Bendito seja o nome santo do nosso Deus de Israel, o nosso Pai, o nosso Salvador, o nosso Criador. Glória a Deus. Irmãos, a palavra de hoje que Deus colocou no meu coração, que está em Filipenses, nós sabemos que o apóstolo Paulo, ele escreve algumas cartas que Deus coloca no coração dele como revelação de Deus. Nós sabemos que essas cartas, elas são muito, mas muito úteis para o nosso convívio, para a nossa vida espiritual e para cada igreja de Jesus na terra. Essas cartas, elas servem de organização. É um estatuto para cada igreja, como essa, por exemplo. Se você for meditar nas epístolas do apóstolo Paulo, você vai ver que tem ensinamento para filho nessas cartas, tem ensinamento para filho, para pai, para mãe, com todo respeito, porque eu já ensinei também, mas não é o professor, não é a escola que vai ensinar ao seu filho como ele deve viver na terra de forma completa. A escola, na verdade, eu entendo que deve preparar o filho que é seu para o mercado de trabalho e colocando no coração, na mente dele, conhecimento neste século terreno. Mas para toda a vida e principalmente para a vida com Deus, as cartas de Paulo estão aí como mapa central. Aliás, o crente que não conhece a palavra de Deus e não ler o que Paulo escreveu, que é o que Deus escreveu através dele, ele está desorientado. Ele só se orienta quando ele está a par do que Paulo escreveu. Só que Paulo escreve as suas cartas e ele, na verdade, está vivendo algo muito forte. O que ele está vivendo aqui? Ele está mergulhado, irmão, na dimensão espiritual que pouca gente estava na época dele e que hoje, principalmente hoje, não podemos enxergar, infelizmente, muita gente no nível de Paulo. Por quê? Note que Paulo, ele aqui está dizendo, no capítulo 1 de Filipenses, que para ele viver, é viver para Jesus, não é viver para ele. Não é viver para a mãe e para o pai dele. Não é viver para o esposo, para a esposa, para o namorado, ou para o patrão da empresa que ele trabalha. Viver para ele é viver para Deus, é viver para Cristo. Note aqui que este homem, ele era um homem que perseguia a igreja, que perseguia os cristãos. Ele era um homem, na verdade, que tinha o conhecimento da palavra, pois ele tinha teologia, era formado na faculdade de Gamaliel, um sujeito provido de conhecimento teológico de mais alta qualidade. Porém, quando ele aceita Jesus na dor, ele agora aceita Jesus e diz assim: agora a minha vida é eu e ele. Apresentamos essa noite um homem convertido. Quando é que um homem se converte? Quando é que uma pessoa está convertida? Quando ele se importa, se está agradando a Deus. Ele não toma decisões precipitadamente, sem consultar a Deus. Ele agora não persegue a igreja, não persegue um crente, porque ele sabe que quando ele perseguia um crente no caminho de Damasco, lá em Atos 9, o próprio Jesus apareceu e disse assim: Paulo, Paulo, por que me persegues? Note aqui que ele estava perseguindo quem? A igreja, o crente. E ele entendeu que quando ele persegue um crente, ele persegue quem? O próprio Deus. Quem está entendendo? Se você está perseguindo algum crente de alguma maneira, você está tocando aonde? Em Deus. Então Paulo agora entende que não adianta mais ele dar razão ou sentido ao que Gamaliel ensinou a ele na faculdade, porque ele sabe agora, pastora, que o que ele aprendeu na faculdade
não expulsa o demônio, por exemplo, que estava usando aquela mulher com um demônio de adivinhação. Ele sabe agora que o que ele conheceu nos livros da faculdade, aquilo ali era muito bom, é verdade, mas era insuficiente para quando uma víbora picar ele, o poder de Deus, aleluia, seria capaz de repreender todo o veneno da víbora. Mas o que ele aprendeu na faculdade com Gamaliel era insuficiente para repreender uma formiga doida picando na pele dele. Ele aprende agora, aleluia, com Jesus, que ainda que ele passasse pelo vale da sombra da morte, mal algum estaria colocando ele na cova. Por quê? Porque ele entende que por mais que ele sofra, o Deus Todo-Poderoso vem andando sobre as águas, pega na mão dele, levanta e coloca-o de pé de novo, porque ele aprende que Deus é um Deus que permite que você passe por tribulações, mas não permaneça nas tribulações. Então este homem, ele toma uma decisão que muita gente dentro das igrejas não toma. Pessoas que levantam as mãos para Jesus hoje, mas quando chega o carnaval, vai pular no carnaval. Quando chega o São João, esquece o culto. Quando chega a política, esquece Jesus e vai correr atrás do trio elétrico, correr atrás do candidato. Pessoas que levantam as mãos para Jesus, mas passa 2, 3, 5 anos na igreja e não toma a decisão de se batizar nas águas, porque diz ele que não está preparado. Ora, que Deus é esse que você serve, que não te capacitou? Você não conheceu esse Deus capaz ele de te transformar para você se batizar? Que Deus é esse? Você não se arrependeu ainda 5, 10 anos? Você está há 13 anos, 15 anos, 18 congregando e não ceia? O que está acontecendo com você? Porque com Jesus não aconteceu nada. Ele é o mesmo Deus Todo-Poderoso. O que está acontecendo é que você ainda não teve esse pensamento que Paulo tinha e teve. Que pensamento é esse? Porque para mim o viver agora é Cristo. Aleluia. Sabe aquela pessoa que vai para o culto pela primeira vez, levanta as mãos para Jesus Cristo no culto, e quando chega em casa, epa, agora aqui música do mundo já era, epa, cachaça, pagode dessa casa acabou, porque hoje para mim viver agora é entre eu e Deus. A minha vida agora mudou. Tudo aquilo que me dava alegria, eu não sinto mais alegria naquilo. A minha única alegria é só na igreja, só em Jesus, só orando, só cantando. Pode vir o que vier, mas o que me dá prazer, alegria com o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Se você não tiver esse pensamento, você satisfaz em lugares que não é para você estar. Quando você não sente que Deus é em você e você está nele, você quer prazer, quer alegria em várias outras motivações, em várias outras circunstâncias da sua vida. É como se você tem um Deus, mas parece que não tem, porque está sempre querendo preencher esse seu lado desse Deus em alguma coisa ou com outra coisa. É muito difícil, irmão, um crente dizer assim: a partir de hoje, a minha vida é para Jesus, o meu viver é para Jesus. E eu quero que você entenda uma coisa: por que é que Paulo recebe de Deus grandes revelações? Eu estava aqui no sofá e Deus falou comigo: diga para a igreja que tem irmão que deseja pregar, ter agenda, quer cantar, quer ser uma bênção, mas aqui hoje você vai aprender por que que Paulo tinha grandes revelações. Você que está aí sentado, que quer pregar, quer louvar, quer ser usado por Deus, então é com você que Deus fala nessa noite. Por que que Paulo foi um homem tão usado e Deus arrebata ele? E ele vai até o terceiro céu. E tem crente que ora, que jejua, e a oração não passa do telhado.
Mas Paulo passou do telhado, vai até o terceiro céu. Por quê? Porque quando Paulo pegou firme. Não era crente de falsidade, nem tinha amor fingido. Paulo não vai pregar por dinheiro, ele vai pregar salvação. O culto de libertação e de milagre tinha, mas quando havia necessidade de orar e expulsar demônio. Mas o principal alvo de Paulo era o quê? Pregar salvação, arrependimento. Tanto é que se você for ler todas as 13 cartas que Deus deu a Paulo, é sobre ensinamento, culto de ensinamento. Por quê? Porque se a irmã Rosa orar numa pessoa, expulsar o demônio dela, o demônio vai embora por um tempo, mas a pessoa, pastora, não se liberta. Diga por quê? Porque está escrito em João: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O que liberta é o quê? É o culto da palavra. A oração de libertação expulsa o mal, mas volta de novo. E como a pessoa não conhece Jesus, só vive setada, só vive amarrado os pés e as mãos, e alguém vai expulsar o demônio de novo. Só vive quebrando cadeira em casa. Por quê? Porque expulsa o mal, ele vai embora, mas dá lugar de novo, ele volta. Mas quando você diz assim: a partir de hoje o meu viver, a minha vida agora, não quero nem saber, é eu e Jesus, automaticamente você fica selado. A sua mente não é uma mente dominada por religião, é fanatismo, não, é Jesus que transformou uma mente de engano para uma mente de Deus. Aí quem tem a mente de engano quer botar na sua cabeça que você é religiosa, que você não é, você é tão nova, tão religiosa, né? Tá aí o mundo para você sonhar. Se você não sonhar os sonhos de Deus, nada vai dar certo. Pastor, o filho pródigo saiu de casa cheio de projetos, jovem, bonito, charmoso, rico, cheio de sonhos, porque cansou de igreja, cansou de viver na sala da mãe e do pai, na casa do pai. Só que ele foi cheio de prazeres no coração e voltou o quê? Arrebentado. Porque tu tem que sonhar os sonhos de Deus. Agora é diferente, Geilson. Se o pai, se vem cá meu filho, eu quem estou te chamando, estou liberando, enviando você para uma missão, e eu te abençoo. Vá na minha bênção. Ele iria rico e voltaria mais rico ainda, irmão. Coisa ruim a pessoa ser rebelde, tomar decisão porque quer, e acha porque quer tomar, e ponto final. Você pode tomar, irmão, mas tome estando Deus no teu negócio. Aleluia. Então Paulo, ele é Paulo. Vamos lá, Paulo, por que Paulo é uma bênção de Deus? Está aqui a resposta. Porque ele não era o Paulo que eu acho assim, eu vivo assim, eu gosto de Deus. Mas Paulo tirou o mas da vida dele. É forte, pastora. Eu gosto de igreja, assim, dos crentes, mas eu vivo. Não, você ou eu não é.